Shalom, estamos hoje no dia 9 do mês Av, e esse dia é um dia em que, de uma forma triste, olhamos a história judaica e nesta data os dois templos foram destruídos. E também nessa mesma data, no dia 9 de Av, várias catástrofes ou tragédias aconteceram na história do povo de Israel, o povo judeu. O mês Av, nesse dia 9, uma das mitzvah ou mitzvot é ler ou escutar o livro de Errá, Lamentações, mais conhecido como Lamentações de Jeremias. Então, nós vamos fazer essa leitura hoje em português, para que nós estejamos aí, né, cumprindo essa mitzvah, esta ordenança para o dia 9 de Av, e ao mesmo tempo estarmos aí entendendo um pouquinho mais a respeito das Lamentações de Jeremias. Para nós apenas fazermos uma recordação, a destruição do primeiro templo, ela aconteceu durante o reinado de Zedequias, no ano 3338 da criação, data esta da criação, e no ano 423 antes da Era Comum. O segundo templo foi destruído no ano 3828, a contar da criação, e no ano 68 da Era Comum. E essa segunda destruição aconteceu nos dias do Rabi Yohanan ben Zakkai. Ambos os templos foram destruídos na mesma data, no dia 9 de Av. A destruição do primeiro templo, ela foi movida, né, por grandes desobediência aos mandamentos de Deus. E os três pecados que mais foram praticados, né, pelo povo judeu neste período foram três, né? A idolatria, as relações sexuais proibidas e o assassinato. Esses três pecados fez com que realmente a Shekhinah, a presença divina, se ausentasse do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, e Israel ficou à mercê dos seus inimigos. Em todo Israel havia o palco de veneração a ídolos. 7 tribunais supremos sucessivos se corromperam com a idolatria nesse período. O povo começou a profanar o Shabat, a desonrar o Shabat. As crianças largaram o estudo da Torá, abandonou-se a recitação do Shema, ouve, ó Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um, desobedecendo a mitzvah de fazer o Shema 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. As pessoas perderam vergonha uma das outras e se tornaram pessoas indecentes, né? Então perderam a vergonha uma da outra. Resumidamente, esta foi a questão da destruição do primeiro templo. E a destruição do segundo templo se deu depois de 490 anos da destruição do primeiro templo. E 52 anos depois foi quando a cidade de Betar, a grande fortaleza, foi destruída completamente. O exército romano, a máquina de guerra romana, ela exterminou toda a população de Betar. E segundo os historiadores, fala que o sangue foi tanto derramado, que inclusive chegou até as narinas dos cavalos, devido à grande mortandade que o exército romano fez com a população de Betar.
mataram todos. A destruição do segundo templo, ela foi devido às seguintes questões: ódio injustificado entre as pessoas, falta de admoestações de uns sobre os outros, o desprezo pelos eruditos, o desprezo pelos sábios, pelos mestres, os professores, a indiferenciação entre o grande e o pequeno, a carência de homens de fé sólida, faltava homens de fé sólida, interpretação rigorosa demais da lei da Torá nos julgamentos, rejeitando acordos e concessões entre as partes. Nessa segunda destruição do templo, nós podemos resumir da seguinte forma: o que essencialmente faltou? Amar o próximo como a si mesmo. Esta é a frase que sublinha todas estas questões aqui de pecados e rebeldias com referência no meio do povo judaico. Então, a falta de amor ao próximo. Essa é a grande chave na destruição do segundo templo em Jerusalém. Então, para nós, nos dias atuais, o que nos chama a atenção é exatamente o que? Precisamos restaurar no nosso dia a dia o amor ao próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Então vamos para a leitura em português do livro de Errá, Lamentações. Ontem à noite, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt fez a leitura do livro de Errá em hebraico, né? E nós vamos fazer a leitura em português, para que você que está nos ouvindo, assistindo, você que mais tarde estará ouvindo e assistindo a leitura de Errá, né? Para cumprir essa mitzvah, precisa-se ler ou ouvir a leitura do livro de Lamentações antes do pôr do sol de hoje, do dia 9 de Av. Então vamos lá, capítulo 1. Ó, como está solitária, qual uma viúva, a cidade de Jerusalém, que outrora fora tão populosa. Ela, que se mantinha altaneira entre as nações e era a princesa das províncias, tornou-se uma relês pagadora de tributos. Chora amargamente pelas noites adentro, e lágrimas rolam por suas faces, pois não há quem a console dentre todos que a amavam. Todos seus amigos a traíram e tornaram-se seus inimigos. Judá fora levada cativa por causa da aflição e da dura servidão. Habita entre as nações e não encontra abrigo. Todos os seus perseguidores a sobrepujaram em meio à sua angústia. Os caminhos de Sião estão de luto, pois nenhum peregrino neles transita. Todos seus portões estão desolados e seus sacerdotes suspiram. Suas donzelas mortificaram-se, enquanto ela mesma jaz amargurada. Seus adversários a dominaram e seus inimigos prosperavam, enquanto seus meninos eram levados cativos diante do opressor, porque o Eterno a afligiu pela infinidade de suas transgressões. Todo o esplendor da filha de Sião desvaneceu-se e seus príncipes partiram exauridos, sem forças, diante do perseguidor, como servos em busca de pasto. Jerusalém ainda se recorda, em meio à sua aflição e miséria, de todos os tesouros que tivera no passado. Enquanto sua gente caía nas mãos de seus adversários, os inimigos a viram e alegraram-se da sua desolação, e não houve quem a socorresse. Jerusalém
pecou deploravelmente, tornando-se impura. Todos os que antes a honravam, agora a desprezam. Porque viram sua desgraça, ela mesma suspirou e voltou-se para trás. Sua imundície agora era notória. Nem ela mesma tinha consciência de sua extensão, mas ficou, deveras, assombrada por não ter ninguém que a confortasse. Vê a minha aflição, ó Eterno, pois o inimigo cada vez mais se engrandece. O adversário se apossou de todos os seus tesouros, e ela viu os gentios entrarem em teu santuário, onde havia sido ordenado que não entrasse quem não pertencesse à tua congregação. Todo o seu povo geme por pão, deram seus mais valiosos pertences em troca de alimentos para aliviarem a alma. Vê, ó Eterno, e contempla quão desprezível me tornei. Que não vos ocorra algo semelhante, vós que passais pelo caminho. Contemplai e dizei se a dor tão intensa como a que o Eterno me tem feito e com a qual me tem afligido no dia de sua ardente ira. Do alto ele arremessou fogo que penetrou e se espalhou sobre meus ossos. Ele estendeu uma rede sobre meus pés e me fez tropeçar. Ele me deixa desolada e desfalecida a cada dia. O peso de minhas transgressões acumuladas em suas mãos foi enlaçado em meu pescoço e me fez perder todas as forças. Ele me entregou em mãos de inimigos que não consigo vencer. O Eterno espezinhou todos os meus heróis. Ele determinou o momento em que seriam vencidos todos os meus jovens, como se fora numa prensa para a vinha, esmagou as donzelas de Judá. Claro, por tudo isto, lágrimas escorreram como águas de meus olhos, porque longe de mim está quem me poderia confortar. Desolados estão meus filhos, pois sobre eles prevaleceu o inimigo. Sião estendeu em súplica suas mãos, mas não havia quem a confortasse. Por desígnio do Eterno, cercaram Jacobe, seus inimigos. Jerusalém tornou-se impura perante eles. Justo é o Eterno, pois fui eu que me rebelei contra a sua palavra. Escutai, vós, todos os povos, e percebei minha dor. Minhas donzelas e meus filhos foram levados em cativeiros. Clamei a meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus anciãos pereceram buscando na cidade alimentos para reviver suas almas. Vê, ó Eterno, como estou angustiado, meu espírito está desolado e meu coração perturbado por eu me ter rebelado. Lá fora, a espada em luta, e internamente é como se já houvesse a morte. Eles escutam meus soluços e não há ninguém para me confortar. Meus inimigos ouviram sobre minha desgraça e se alegraram pelo que me fizeste. Faz chegar o dia como o que me trouxeste e que eles se sintam como eu agora. Que toda a sua maldade seja apresentada ante ti e que lhes imponhas o que a mim impuseste por minhas transgressões, pois imenso é meu lamento e desfalecido está meu coração. Capítulo 2. Ó, como cobriu o Eterno com nuvens escuras a filha de Sião em sua cólera. Fez a glória de Israel cair dos céus à terra, sequer poupado o apoio de seus pés,
o templo no dia de sua ira. O Eterno destruiu, sem manifestar piedade em sua ira, derrubou todas as habitações de Jacó, deixou profanar o reino e seus príncipes. Em sua indignação, anulou toda a força que Israel possuía, retirou da frente do inimigo a sua mão direita, que era o escudo de Israel, e com fogo ardente atravessou Jacó, destruindo tudo a seu redor. Distendeu seu arco como inimigo, postando sua mão direita como um adversário, e matou todos os líderes como fogo chamejante. Despejou sobre a tenda da filha de Sião toda a sua fúria. O Eterno se tornou um inimigo, destruiu Israel, sim, destruiu seus palácios, as ruínas, reduziu seus baluartes, luto e lamentações fez advir sobre a filha de Judá. Despojou seu tabernáculo como se for um jardim, deixando em ruínas o lugar de sua santa assembleia. Tornou o Shabat e as festas lembranças desvanecidas, e em sua indignação rejeitou rei e sacerdotes. O Eterno rejeitou seu altar, abominou seu santuário, entregou em mãos dos inimigos os muros de suas cidadelas. Na casa do Eterno ergueram um clamor, como se for a celebração de uma festividade. O Eterno determinou a destruição da muralha da filha de Sião. Ele desmarcou linhas, mas não restringiu sua mão de aniquilar. Baluartes e muralhas ele deixou enlutados e a ambos arrasou. Seus portões estão caídos por terra, suas trancas destruiu, seus reis e príncipes estão exilados entre os pagãos, e não há mais estudo de Torá. Seus profetas não têm mais visões do Eterno. Os anciãos da filha de Sião sentam-se no chão em silêncio. Põem cinzas sobre suas cabeças, vestem-se com sacos. As jovens de Jerusalém curvam até o chão as suas cabeças. Meus olhos se turvam de lágrimas, meu espírito está perturbado, meu coração está envolvido em tristeza pela destruição da filha de meu povo, enquanto crianças e recém-nascidos falecem pelas ruas da cidade. Eles perguntam às suas mães: onde estão o pão e o vinho? E desfalecem como moribundos, enquanto suas almas se esvaem no colo de suas mães. Que testemunho poderei prestar por ti? A que te poderei compartilhar ou comparar, ó filha de Jerusalém? Que poderei fazer para te confortar, ó virgem filha de Sião? Tua ruína é tão vasta como o oceano. Quem te poderá resgatar? Teus profetas tiveram falsas visões e não expuseram tua iniquidade para te conduzir ao arrependimento. Antes profetizaram visões enganosas. Todos que passam por tuas estradas erguem suas mãos contra ti, pronunciam vaias e meneiam suas cabeças ante a filha de Jerusalém, dizendo: será esta cidade, que era chamada de beleza perfeita, o júbilo de toda a terra? Todos teus inimigos zombam de ti, assobiam, apupando, rangem seus dentes, dizendo: nós a devoramos. Este é verdadeiramente o dia porque tanto ansiávamos, agora nós o vimos realizado. O Eterno cumpriu o que planejou, tornou realidade a palavra que decretou há muito tempo, e devastou sem piedade, fez o inimigo se regozijar sobre ti e exaltou o poder de teus adversários. Clama ao Eterno em teu coração, dizendo:
Ó muralha da filha de Sião, derrama lágrimas como uma torrente, dia e noite. Não te contenhas, não deixes que repousem teus olhos. Ergue-te e clama à noite, ao se iniciar a vigília. Derrama como água teu coração ante a presença do Eterno. Levanta para ele tuas mãos em prece, pela vida das crianças que desmaiam de fome em cada esquina de tuas ruas. Vê, ó Eterno, e considera a quem mais infligiste tais coisas. Sejam mulheres devorando seus próprios rebentos, as crianças que antes acariciavam. Sejam sacerdotes e profetas estrangulados no santuário do Eterno. Jazem no chão por todas as ruas, jovens e anciãos, moças e moços, abatidos pela espada. Tu os mataste no dia da tua ira e destruíste-os sem piedade. Proclamaste terror contra mim por toda parte, como se fora festivo o dia de tua ira. E ninguém escapou ou sobreviveu. Aqueles a quem acalentei quando crianças, e que mais tarde vi crescer meus inimigos, exterminou. Capítulo 3. Eu sou aquele sobre quem recaiu a aflição provocada por sua cólera. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão e não sob a luz. Somente contra mim voltava repetidamente sua mão por todos os dias. Fez minha carne e minha pele apodrecerem e quebrou meus ossos. Fez minha carne e minha pele apodrecerem e quebrou meus ossos. Edificou contra mim fortalezas e me envolveu em amargura e angústia. Fez-me habitar nas trevas como aqueles que já morreram. Ele me aprisionou e tornou pesadas minhas correntes para que eu não pudesse escapar. Embora em pranto implore por ajuda, ele rejeita minhas preces. Cercou com pedras meus caminhos e tortuosas tornou minhas sendas. É, para mim, como um urso deitado à espreita, como um leão em seu esconderijo. Desviou-me de meus caminhos, estraçalhou-me e me trouxe desolação. Distendeu seu arco e me destacou como alva para sua seta. Me fez penetrar em meu coração as flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de chacota para todos os povos, de canção de escárnio todos os dias. Cobriu-me de amargura e encheu-me de desespero. Fez meus dentes se quebrarem mastigando pedras e me cobriu de cinzas. Minha alma desconhece a paz. Cheguei a esquecer o que significa felicidade. Murmurei, esgotaram-se minha força e minhas esperanças no Eterno. Recorda minha miséria e aflição, meu sofrimento e amargura. Minha alma as recorda sempre e mais se abate em mim. Eis o que guardo em minha mente e que renova minha esperança. Em verdade, nunca cessa a bondade do Eterno. Sua mercê nunca se esgota. Renova-se a cada manhã e imensa é sua fidelidade. Ó Eterno, é minha porção, proclama minha alma, e por isto nele deposito minha esperança. O Eterno é bondoso para os que por ele anseiam, para com a alma que o busca. Bom será esperar quietamente pela salvação do Eterno. Bom será para o homem submeter-se a seu jugo. Que solitário e silencioso aceite o que lhe foi imposto por ele. Que baixe submisso sua cabeça e assim poderá ainda ter esperança. Que ofereça sua face ao que o castiga e se conscientize das reprovações que recebe.
pois o Eterno não o repelirá para sempre. Embora lhe traga sofrimento, ele continua tendo compaixão, pois sua bondade é imensa. O sofrimento que ele aflige não parte de seu coração para fazer penar o ser humano, nem esmagar sob seu pé todos os prisioneiros da terra. Tampouco quer que seja negado o direito de um homem na presença do Altíssimo. Ele não aprova que seja subvertida a causa do ser humano. Que decretos são cumpridos a não ser por determinação do Eterno? Não é pela ordem do Altíssimo que ocorre o bem e o mal? Porque deveria queixar-se o homem pela punição de seus pecados? Procuremos examinar nossos caminhos e retornar para o Eterno. Ergamos nosso coração e nossas mãos para Deus que está no alto. Transgredimos e nos rebelamos e não nos perdoaste. Tu te revestiste de furor e nos perseguiste, sem piedade exterminaste. Tu te envolveste em uma nuvem, de forma que nenhuma prece possa atravessá-la. Tornaste-nos escória e refúgio perante os povos. Todos os nossos inimigos escancaram contra nós suas bocas. Desolação e destruição nos trouxeram armadilha e desespero. Meus olhos derramaram torrentes de lágrimas pela queda da filha de meu povo. Meus olhos jorram sem parar, sem descanso, enquanto o Eterno olha dos céus e observa. Meus olhos refletem dor por causa de todas as filhas de minha cidade. Fui caçado como um pássaro por meus inimigos gratuitos. Tentaram cortar minha vida jogando-me numa cova e a cobriram com pedras. Água cobriu minha cabeça e pensei, estou perdido. Do fundo da cova clamei por teu nome. Ó Eterno, ouviste minha voz, não feches teu ouvido a meus soluços e meu pranto. Tu te aproximaste de mim quando te chamei e disseste, não temas. Pleiteaste minha causa, ó Eterno. Redimiste minha vida, viste o mal que me causaram, portanto, julga minha causa. Viste todos os seus atos de vingança, tudo que arquitetaram contra mim. Ouviste seus insultos e tudo que tramaram. Ao longo de todos os dias, seus pensamentos e pronunciamentos são voltados contra mim. Quando descansam ou levantam, sou o tema de suas canções irônicas. Retribui-lhes conforme a obra de suas mãos. Enfraquece seus corações, que sobre eles recai a tua maldição. Persegue-os com furor e o destrói de sob os céus, ó Eterno. Capítulo 4. Ó, quão repleto de impurezas se tornou o ouro, e como se conspurcou o metal que era tão puro. Espalhadas pelos cantos das ruas estão as pedras consagradas. Os filhos de Sião, que eram tão preciosos a ponto de valer seu peso em ouro, são agora menos prezados, como se fossem meros vasos de barro produzidos pelas mãos de oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar suas crias, mas a filha de meu povo se tornou insensível como o avestruz do deserto. Apega-se de sede ao palato, à língua dos que precisam ser amamentados. Crianças buscam ansioso alimento, mas ninguém as atende. Costumavam alimentar-se de guloseimas, agora, porém, perecem desoladas pelas ruas. Foram criadas entre púrpuras, agora, porém, rolam na poeira.
Na verdade, a iniquidade da filha do meu povo é maior que o pecado de Sodoma, que foi destruída em um instante, sem que mãos mortais a tocassem. Seus príncipes eram mais puros que a neve, seus rostos mais alvos que o leite, seus corações mais bronzeados que corais, e seus perfis eram entalhados como safiras. Agora, porém, seu semblante está mais escuro que o breu. Nas ruas nem são mais reconhecidos. Sua pele está colada aos ossos, de tão seca parece um tronco sem seiva. Menos sofreram os vitimados pela espada que os que são abatidos pela fome, pois esses sangram perfurados, enquanto aqueles perecem pelas colheitas devastadas do campo. Mãos de mulheres, cheias de compaixão, cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram seu alimento quando ocorreu a destruição da filha de meu povo. O Eterno descarregou sua ira, derramou sua fúria ardente, acendeu uma chama que consumiu de Sião até seus fundamentos. Não acreditavam os reis da terra, nem os habitantes de todo o mundo, que pudesse um inimigo penetrar os portões de Jerusalém. Isso aconteceu por causa dos pecados de seus falsos profetas e das iniquidades de seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, compurcados pelo sangue. E ninguém pode tocar sequer suas vestimentas. Gritos lhes são dirigidos: afastai-vos, impuros, afastai-vos e nada toqueis. Tornaram-se fugitivos, errantes, e as nações proclamaram: não mais habitarão entre nós. A ira do Eterno os dispersou, e ele não mais os contemplará, pois não respeitaram os sacerdotes, nem souberam ser misericordiosos com os anciãos. Nossos olhos buscam em vão por ajuda. Em nossa ansiedade depositamos confiança em uma nação que não nos pode salvar. Eles nos perseguiram para que não pudéssemos sequer andar por nossas ruas. Nosso final está próximo. Esgotam-se nossos dias, pois chegamos ao fim. Nossos perseguidores foram mais velozes que as águias voando nos céus. Caçaram-nos nas montanhas, emboscaram-nos no deserto. O fôlego de nossos espíritos, o ungido do Eterno, foi aprisionado em suas armadilhas. De quem dizíamos: sob sua sombra viveremos em paz entre as nações, abandonou-nos. Alegra-te, regozija-te agora, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz, pois também para ti chegará, para beber a taça da aflição. Quanto a ti, ó filha de Sião, está completa a expiação de tua iniquidade. Ele não mais te exilará, mas a iniquidade da filha de Edom será exposta e a sua punição virá. Lembra o que nos aconteceu, ó Eterno. Capítulo 5. Lembra o que nos aconteceu, ó Eterno. Contempla e vê nossa desgraça. Nossa herança foi entregue a estrangeiros e a gentios nossa casa. Tornamo-nos órfãos, sem pais, e viúvas se tornaram nossas mães. Por nossa própria água pagamos, e por nossas madeiras nos cobram um preço. Sob o jugo de nossos inimigos, somos perseguidos e sem descanso trabalhamos duramente. À Síria e ao Egito temos que estender nossas mãos para ter suficiente pão. Nossos pais pecaram, já não estão aqui, e por suas iniquidades temos que sofrer. Escravos nos governam,
e não há quem nos liberte deles. Sob perigos mortais lutamos por nosso pão, expostos à espada no deserto. Nossa pele queima como se estivéssemos no forno, devido ao ardor da fome. Violentaram as mulheres em Sião, donzelas na cidade de Judá. Por suas mãos foram enforcados príncipes, e os anciãos foram desrespeitados. Jovens são obrigados a movimentar os moinhos, e crianças tropeçam sob pesadas cargas de madeira. Os anciãos não mais se reúnem nos portões, nem os jovens entoam suas músicas. Finda está a alegria de nossos corações, e nossas danças se transformaram em luto. Caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desfalece nosso coração e se turvam nossos olhos. Mas tu, ó Eterno, estás entronizado por todo o sempre e por todas as gerações. Porque então nos esqueces e abandonas por tanto tempo? Faze-nos retornar a ti, para que retornemos. Restaura nossos dias como já foram outrora, pois mesmo que nos tenham rejeitado, já nos castigaste suficientemente. E aqui findam-se as lamentações. Para encerrarmos toda essa desolação, né, como o próprio texto nos fala, né, há esperança. E, resumidamente, essa esperança está na redenção, na manifestação de Mashiach. Que Mashiach venha logo, venha em breve, que seja em nossos dias, que seja para agora, a nossa redenção, Mashiach. Shalom, shalom.